Vamos continuar estudando, então intercalando nossos estudos, hoje a gente vai para a técnica da mediunidade do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino, e que em breve a FEB vai estar lançando para a gente esse volume aí totalmente revisado. Uma obra fabulosa, onde a gente pode entender algumas nuances da mediunidade que vão coadunar com o nosso trabalho, né, com o nosso crescimento. Sobretudo nós que estamos inseridos na esfera psíquica de amor ao próximo, onde nós colocamos o nosso aparelho mediúnico a serviço do bem, principalmente buscando essa sintonia com as coisas superiores e trazendo-as, evidentemente, através de trabalho, através de serviço, para que possa isso auxiliar a humanidade, aquelas pessoas que se encontram próximo a nós nas questões da evolução. E a revelação sempre é muito importante, então a mediunidade ela é essa ponte que nos faz atravessar os verdadeiros rios da Terra, né? E nos faz chegar até as revelações mais altas, de forma que isso possa auxiliar o progresso da humanidade. Então a gente está vendo aí a técnica da mediunidade, nós ainda estamos estudando o plano físico, que entra a eletricidade, aquela coisa toda. E no estudo passado nós começamos a entender um pouquinho sobre eletricidade, sobre o que é frequência, sobre o que é vibração e oscilação. Evidentemente que o Pastorino abordou isso usando a analogia da eletricidade, da ciência, para que a gente pudesse entender. Vimos então um pouquinho das ondas de pensamento, que elas são muito parecidas com as ondas elétricas, com as ondas curtas, com as ondas longas, e isso nos fez esclarecer um pouquinho mais sobre a necessidade de nós procurarmos afinar, ou seja, fazer o refinamento das nossas ondas de pensamento, que são verdadeiras emissões, porque todo cérebro, todo ser tem a capacidade de emitir. E vemos também um pouquinho da questão do problema da prece, da sintonia da prece. E ali Pastorino usou, no último estudo que nós fizemos, o exemplo daquelas preces fervorosas, que começam de forma muito fervorosa, mas que não conseguem se manter vibratoriamente ou psicologicamente durante muito tempo. Que, aliás, é um dos tipos de prece mais comum que existe aqui no planeta Terra. Eu diria que 90% ou até mais disso das pessoas que se consideram religiosas ou espiritualistas utilizam-se desse tipo de prece e, comumente, elas têm dificuldades em manter sintonia. Hoje nós vamos entrar já na indultância, que é um outro fenômeno que tem a ver também com o pulso vibratório, ou seja, com a oscilação. E o que seria a indultância? É um termo técnico da elétrica, da eletricidade, né? Chama-se assim a inércia da eletricidade, na mudança de uma direção para outra, na vibração. O que significa isso? Significa que pode acontecer durante um processo de emissão de ondas, e nós vimos as ondas, vimos as oscilações, vimos as frequências, um processo de indultância. O que é isso? É, digamos assim, uma inércia, uma parada, ou uma mudança da direção de uma vibração para outra. Sempre que vai haver uma mudança no direcionamento de um tipo de vibração para outra, existe uma parada, uma inércia. Chama-se isso de indultância, tá bom? Uma parada completa. Em outras palavras, vai dizer Pastorino, quando a oscilação chega ao ponto máximo, ela para voltar ao oposto. Então isso chama-se de indultância. Então pode ser que durante um processo de oscilação aconteçam várias indultâncias. Quando vai de um lado para o outro, a oscilação parou aqui, é uma pequena indultância. Vai para o outro lado, parou aqui, é outra indultância. Então a gente lembrando a questão do pêndulo, se nós observarmos o pêndulo, por exemplo, vou dar um exemplo, quando ele vai para um lado, ele dá uma paradinha aqui, né? Quando você joga aquele barbantinho com uma pedrinha, para dar uma paradinha, ele volta para cá. Aí dá uma paradinha, volta para cá. Quer dizer, é muito rápido, mas pode-se dizer que também seja um processo de indultância, de parada. Esta é a indultância que é medida em Hennes. Hennes é uma medida, né? Eu coloquei até aqui, eu fui lá na Wikipedia, eu peguei. Quer dizer, a unidade de sistema internacional de unidade de indultância. Nome dado em homenagem ao cientista norte-americano Joseph Henry. Tá? Henry, né? Quando a taxa de variação da corrente elétrica no circuito é 1 ampere por segundo, e a força eletromotriz resultante de 1 volt, a indutância do circuito é de 1 Henry.
Então, isso é uma forma de medir. Isso aqui está explicando como é que faz para medir. Então, o N digamos assim, a forma de se medir a indutância. A gente não vai entrar nesse mérito, ver os cálculos, como é que se faz, mas aqui é só uma curiosidade para saber como é que ela é medida. Em mediunidade, inclusive, é possível de se medir isso também. Na Inglaterra tem uma escola de médiuns. E essa escola de médiuns, eles usam de várias ferramentas, inclusive para medir a capacidade mediúnica de um médium. Capacidade de manter uma vibração, de manter uma sintonia, a quantidade de esforço que ele faz. Ou, digamos assim, quanto mais, digamos, o médium é treinado, menor é a quantidade de esforço para manter uma boa sintonia. Quanto menos treinado, maior é a quantidade de esforço que ele tem que fazer, que passa muito pela questão nervosa, para manter aquela mesma sintonia. O tempo de manutenção, o tipo de onda que o médium emite, se é uma onda curta, se é uma onda muito curta, se é uma onda longa, se é uma onda média. Tudo isso na questão mais técnica, digamos assim, física, que envolve a mediunidade, porque a mediunidade nada mais é que é o efeito físico da transmissão espiritual que se manifesta no plano terreno através do aparelho mediúnico que é o médium. Então, essas questões são importantes. E são questões que cada vez mais nós vamos estudar, principalmente quando nós entrarmos na era do ser. E o ser, ele precisa aprender a manter os processos de sintonia para melhorar o mundo. Quando ele mantém os processos de sintonias bons, ele capta boas ideias. Captando boas ideias e colocando-as em prática, ou seja, fazendo com que elas se somatizem na sua vida. O termo somatizar não é muito legal, mas é o que eu estou tentando utilizar aqui. Somatizem nas suas atitudes, na sua condução, na sua vibração, na sua forma de fazer as coisas. Evidentemente que ele acaba por melhorar o mundo. Haja visto a presença de Jesus, que manifestava plenamente o Cristo através de uma sintonia, ou melhor, de uma plugação, ou melhor, de uma vibração absoluta ligada ao Cristo, ou que era o próprio Cristo, que nós vimos aí o resultado dessa capacidade de, digamos assim, de manter uma sintonia. E no caso do Cristo já não era mais nem sintonia, né? A coisa já digamos assim, já estava no nível absoluto da Nouri, coisa que a gente estuda no livro As Noures, lá do professor Pietro Baldi. Aliás, para quem gosta de mediunidade e está realmente estudando a sério a mediunidade, além de toda a obra do kardecismo, que fala sobre mediunidade, o livro dos médiuns, e o livro dos espíritos, que fala sobre mediunidade, porque o livro dos médiuns é a mediunidade do médium na Terra, encarnado dos espíritos, a mediunidade dos espíritos. Então, na sua relação com o plano material. Além de toda a obra kardeciana, além de toda a obra do nosso querido Chico Xavier com o André Luiz, trazendo coisas da mediunidade, em toda aquela formulação da história, da trajetória de André Luiz, que ele traz trazendo as notícias do mundo espiritual, e, evidentemente, outras obras fabulosas, o Baldi vem colaborar de forma esplendorosa, de forma maravilhosa, trazendo aí as Noures, trazendo aí um livro fabuloso que fala sobre um tipo de mediunidade, mas que muito mais ligado às mediunidades da técnica das Noures do que simplesmente a telepatia barônica, que é a que nós estamos acostumados. Aí vem a Sese Mística, que é um livro também fabuloso sobre mediunidade, onde nós vamos entender o fenômeno no seu nível mais alto. E temos aí profecias também do professor Pietro Baldi, que evidentemente também é pura mediunidade. São 3 obras para quem quiser se aprofundar. E temos aqui Técnica da Mediunidade, de Carlos Torres Pastorino, e temos uma obra fabulosa também do Carlos Bacelli, psicografada pelo irmão José, Odilon Fernandes, entre outros espíritos, trazendo também as questões da mediunidade, uma forma de abordar muito boa, principalmente para quem trabalha em reunião mediúnica nos centros espíritas. E por aí vai. E temos assim muitos autores que falam sobre mediunidade, tá bom? Continuando então, vamos falar sobre os momentos de silêncio. Já que a gente falou de indutância, vamos falar então de momentos de silêncio. Na mediunidade, observamos também o fenômeno da indutância, que provoca muitas vezes momentos de silêncio. Esses momentos de silêncio, para quem observa bem, nos momentos de transe mediúnica, vai saber identificá-los. Quem trabalha com mediunidade. E aí, Pastorino avança um pouco mais nessa explicação. O médium treinado permanece calado nesses momentos. Olha o detalhe que ele falou agora. O médium treinado identifica e permanece calado nesses momentos. Não é só calado de boca fechada, não. É um calar profundo.
Ele entende esses momentos e se cala. O não desenvolvido, vai dizer Pastorino, intromete aí pensamentos seus, colaborando na manifestação externa. Então quer dizer o seguinte, esse colaborando, entre aspas, quer dizer o seguinte, meio que intrometendo pensamentos seus na manifestação externa da sua mediunidade. Então o Pastorino está dizendo aqui o seguinte, que tem um médium experiente, um médium mais treinado, nos momentos de indultância ele se cala. Porque ele sabe a importância de se calar. O médium não treinado, nesses momentos de silêncio mediúnico, de indultância, ele normalmente, por não conseguir manter a disciplina do silêncio interior, ele começa a adentrar com os pensamentos dele. E quem gera esses pensamentos na hora da sintonia é a fisiologia exigente. Lembra disso, lembra daquilo, blá, 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 blá. Por isso que nós precisamos aprender a treinar, não só criar processos de sintonia, que a gente vai ver no decorrer desse estudo, ainda não estamos falando na criação do processo de sintonia, mas como lidar com as ondas durante o processo de sintonia. Então, por que o Pastorino, logo no início desse livro, está entrando aqui com essa observação? Porque a cada momento que ele está estudando uma fase técnica de um fenômeno de sintonia através aqui das ondas e das vibrações, ele já faz uma associação, que mais tarde nós vamos depurá-la e refiná-las nos nossos estudos. Então, por enquanto, a gente está falando o quê? De farmácia. Daqui a pouco a gente entra na perfumaria. Primeiro a farmácia, primeiro o tratamento, depois eu perfumo cabra. É assim que se faz. Bom, continuando. Se a indultância é muito grande, a comunicação torna-se imperfeita e falha. Isso pode ser causado por defeito do aparelho receptor do médium ou do aparelho transmissor do próprio espírito. Aí aqui eu quero dar uma parada, eu quero fazer um adendo, eu quero trazer então um pouquinho do nosso irmão Odilon Fernandes, quando ele vai falar de mediunidade lá através da obra de Bastiani em várias obras. É importante que se entenda que o processo da mediunidade é uma parceria entre você e o espírito. Normalmente, o que é uma parceria? É uma sintonia, é uma afeição. Comumente, nós estamos mais em sintonia com espíritos que pensam igual a gente do que espíritos que têm um pensamento muito mais elevado do que a gente. Normalmente, para que se alcance esses espíritos que têm um pensamento mais elevado, nós precisamos mudar, precisamos fazer um verdadeiro exercício e construir uma sintonia. Você vê que a própria doutrina recomenda, olha, não come carne no dia, evita sexo 24 horas antes, mantenha seus pensamentos voltados para o bem, leia um bom livro no dia do trabalho mediúnico, porque sintonia não se improvisa. E aí você deve estar pensando, mas aquelas pessoas que de repente tiveram acesso de mediunidade, nem sabia que eram médios, e aí começaram a falar coisas maravilhosas, intuídas por espíritos superiores, porque essas pessoas já haviam construído sintonia em outras encarnações. Ou naquele momento, elas estavam sendo despertadas para as questões mediúnicas, para que elas relembrassem a missão que elas pediram na Terra. No nosso caso, na maioria das vezes, não, nós temos uma velocidade cruzeiro. Nós viemos ao Espiritismo através da dor, através do sofrimento, ou através de um despertar. Tudo isso também foi um processo de nos lembrar que nós viemos construindo algum tipo de sintonia no passado e agora a gente precisa dar continuidade a ela. Então o processo de sintonia não se improvisa. Então, às vezes o espírito transmissor também, que não deixa de ser legítimo só porque ele se encontra no nosso nível, também está trabalhando, às vezes, numa mesa mediúnica também, fornecendo material maravilhoso, e às vezes ele também tem dificuldades na própria indultância dele. Então é muito importante que o médium saiba lidar com isso, principalmente quando ele for trabalhar com um irmão menos evoluído, aborrecido à luz, ou irmão doente espiritual, que precisa de um socorro. E você vê que, às vezes, é muito mais fácil manter a sintonia com esses irmãos num processo de desobsessão do que manter a sintonia com o espírito mais elevado, porque se encontra mais no nível da gente, né? Qualquer dos dois, sendo humanos, aí diz Pastorino, os dois espíritos são humanos, pode ser fraco e apresentar indultâncias muito fortes e atos longos, ou seja, paradas longas. Isso é normal. E aí, como é que eu posso exemplificar isso? Imagina você conversando com uma pessoa numa roda de amigos. Uma roda de amigos, vocês estão num determinado assunto. Daqui a pouco o assunto muda. Ou daqui a pouco fica um silêncio. Fugiu, não tem o que conversar. Aí daqui a pouco alguém fala uma coisa. Quer dizer, tudo isso é um processo de sintonia. Claro, por isso que nós entendemos, evidentemente, o porquê de tanta boa preparação para realizarmos um bom trabalho de sintonia mediúnica.
E aquela famosa frase fala: se nós nos preparássemos tanto para os espíritos, para um trabalho mediúnico, quanto os espíritos se preparam para nós, nós teríamos prodígios de mediunidade muito maior do que o que nós apresentamos hoje no nível no qual nós nos encontramos. Então nós vamos ver aqui agora um pouquinho desse processo de parceria mediúnica. Então tem lá um espírito ressonante. Eu escolhi aí um maestro mesmo, quer dizer, um espírito, vamos supor, eu estou imaginando um espírito que venha trazer uma boa mensagem, que esteja um nível um pouquinho maior que eu, e assim a gente sempre espera, né? Embora estejamos com o coração sempre aberto para trabalhar com quem precisa. E esse espírito é ressonante, ele está, o quê? É aquele espírito que nós aguardamos que ele faça a ressonância em função da sintonia que nós vamos tentar criar. Então, se eu estou ligado às coisas do Evangelho, aos estudos, procuro manter a minha sintonia diária, sou aquela pessoa que está constantemente em prece, ou seja, o meu estado psicológico é de prece, eu estou sempre me preparando para uma sintonia de um trabalho, ou mentalmente eu estou sempre emitindo boas vibrações. Evidentemente eu espero, durante um processo de sintonia mais apurado, agora num trabalho mediúnico mesmo, espero então um contato com uma boa mente no mundo espiritual. Eu não vou chamar isso de espírito ressonante, ele vai ser ressonante a essa minha sintonia, é a resposta à minha sintonia. Então esse espírito, ele vai procurar, num processo de parceria, num processo de sintonia, se comunicar com a mente do médium sintonizante. Todo processo mediúnico acontece no âmbito da mente. Ele pode até se manifestar fisicamente, mas é sempre a energia radiante, como diz André Luiz, lá na sua obra, vai sempre começar no chakra, no chakra mais alto, né? Por quê? Porque é por onde passam as energias radiantes, ou seja, as energias da mediunidade, é pensamento a pensamento, sempre assim. Então esse é o processo, espírito ressonante, médium sintonizante, tá bom? Esse é o processo que se espera, o processo mais simples. Vamos ver o que acontece no momento da indutância. O momento da indutância é o seguinte, está lá o espírito ressonante, e a indutância é o seguinte, é um momento de silêncio, ou fluxo parado, que pode acontecer. É como, digamos assim, que aquele fluxo parece que foi temporariamente interrompido. E aí eu tenho esse momento, é um momento de silêncio, ou fluxo, parada. Isso acontece mais do que a gente pode imaginar. Mais por erro do próprio médium encarnado do que tudo. Mas acontece. E às vezes o próprio espírito, que está ressonante, faz isso propositadamente, porque às vezes ele precisa de um tempo para pensar, ou por alguma razão ou outra, ou para exercitar o nosso processo de aprendizado mediúnico. E aí continua. Vamos ver o momento da indutância no médium experiente, tá? Que é o espírito ressonante, tá? E aí eu tenho um médium experiente. O que o médium experiente faz durante a ressonância? Ele silencia a mente e aguarda. O médium se cala e escuta o silêncio. Uma das coisas que ele pode fazer é isso, para retomar a sintonia depois. Isso é o que ele faz. O médium experiente é isso. A primeira coisa que ele faz, ele se cala, ele se aguarda em silêncio. Uma das primeiras coisas. A gente vai entrar com mais detalhe nisso depois, não agora. Agora vamos ver um momento de indutância no médium não desenvolvido. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele cria uma bateria de pensamentos, dúvidas, ansiedade, por voltar a sentir a sintonia. Já entra a ansiedade, o que já não é um bom processo para voltar à sintonia. Em outras palavras, ele joga esse turbilhão no lugar da indutância. Então, quer dizer, só para entender o que está acontecendo aqui, ele evoca muitas vezes o médium. Quando para a sintonia, imediatamente, um médium não treinado, a parte fisiológica dele começa a requerer a atenção cerebral dele. Imagina um médium que comeu carne pra caramba antes de ir pro trabalho. Ou que não se sintonizou durante o dia, ficou só pensando em problemas, chegou no momento da reunião. Se ele não conseguir se sintonizar, às vezes até ele consegue uma sintonia inicial, mas na primeira indutância, no primeiro momento, no primeiro silêncio que tem, pode acontecer dessa fisiologia começar a cobrar a atenção do cérebro. Aí ele se lembra de alguma coisa na hora que saiu de casa, se lembra daquela pessoa. Quando fala então para pensar em alguém que está passando por dificuldade, ele começa a pensar tanto na dificuldade da pessoa que se esquece de pensar na boa vibração para a pessoa. E aí ele entra na dificuldade da pessoa, começa a se lembrar da pessoa, do que ela falou, como ela estava bem antes, já saiu do processo de sintonia. Parece que está no processo de sintonia, não está mais. São detalhes tão pequenos
E veja que quando Jesus curava alguém, ele dizia: a tua fé te curou, quer dizer o seguinte, a tua sintonia te curou. Que sintonia é essa? É aquela que sai da visualização do problema material e vai para cima, vai além. Vamos continuar. Sintonia do médium não desenvolvido, né? Então aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona o processo dessa sintonia. Eu botei um gráfico aí embaixo que eu criei. É uma seta apontando para a direita. Essa seta quer dizer o seguinte: imagina que é a duração de um trabalho na mediunidade que eu estou realizando. E vocês vão ver lá dentro dessa seta um desenho verde. Aquele é um gráfico. E em cima eu estou vendo uns números. Então vou tentar interpretar esses números aí. Foi um desenho que eu fiz mais ou menos assim, só para a gente entender. O número 1 é a subida, é a motivação, é a sinceridade. Então se vocês olharem, tudo que está o verde embaixo, que está na direção do número 1 da seta, nós vamos reparar que ele está subindo. Está saindo lá de baixo e está subindo. Quer dizer o seguinte, no início, quando a gente vai fazer um trabalho mediúnico, a gente faz a prece, a oração, aquela coisa toda, a gente então vai subindo a nossa sintonia, vai elevando ela rapidamente. Então nós estamos dispostos, estamos com boa vontade, começou o trabalho, o dirigente da mesa chamou a atenção para todo mundo se concentrar. Então nesse momento parece que é mais fácil. Então a subida é rápida, nós estamos vendo ali. Daqui a pouco, no número, nós temos o segundo processo. Então existiu sinceridade, existiu tudo, evidentemente. Nós temos o pico máximo, e a gente consegue manter, você vê que está o número 2. Às vezes a gente não consegue manter esse pico por muito tempo. Por isso que eu coloquei ele rápido ali. Você vai ver que o número 2 só aparece uma vez. Isso no médium não desenvolvido. Daqui a pouco a gente tem o quê? O terceiro passo, que é o início da queda. Você vai ver que durante o número 3 ele aparece uma pequena queda. É o momento em que a nossa sintonia começa a sofrer as primeiras quedas. Quando a gente já começa a misturar o pensamento material, que ele vem muito sorrateiro e a gente acredita que ele não vai tomar conta, misturado com a sintonia que a gente está conseguindo manter num processo de trabalho. A mesma coisa acontece com a maioria das preces, tá? Daqui a pouco começa o número 4. Se vocês olharem o número queda, é a primeira queda forte, a interferência, é a lembrança. São as interferências, são as lembranças das coisas materiais. Aí a gente encostou no copo da mesa, ou a mão suou, ou deu uma coceirinha. Aí eu começo a me lembrar de alguma coisa da vida de superfície, cotidiana, diuturna, a vida prática. Então já começa a ter umas interferências. Então eu começo a ter a primeira queda, mas eu ainda estou, digamos assim, mantendo a minha sintonia. Mas ela já não está tão forte, ela já está em processo de queda. São as lembranças da fisiologia. Agora eu tenho uma queda longa, quer dizer o seguinte, eu chamo isso de peso barônico por atração. Quer dizer o seguinte, a minha fisiologia já está tão exigente que eu já me sinto atraído pelos pensamentos materiais. Aí eu já não estou mais tão vibrando. Se a gente observar bem com sinceridade, todo mundo já passou por isso durante um processo de sintonia. É só fazer uma prece um pouquinho mais longa que... Começa bem, daqui a pouco... Não é? Bom, eu vi que quando a gente vai para um evento, como a gente foi lá para o Retiro, por exemplo, no primeiro dia... parece que tem que acalmar a coisa, todo mundo chegando, aí vai resolver problema material, o dormitório que eu vou ficar, não gostei da cama, o banheiro não tá bom, começa um monte de reclamação, aí começa as preces, começa as palestras, as pessoas começam a se sintonizar, daqui a pouco a comida não estava boa, aquela coisa toda, daqui a pouco vai se sintonizando, vai se afinizando com vibrações melhores, aí as coisas começam a se aprumar, a se acalmar, então aí a gente consegue começar a subir a sintonia. Daqui a pouco começa a ter as primeiras quedinhas, já lá pelo terceiro dia, aí a gente continua com as palestras, com as orações, com os trabalhos espirituais, para a gente conseguir manter um pouco mais de sintonia. E aí a gente está lá envolvido naquela vibração, desligado das coisas fenomênicas para manter uma sintonia mais longa. E aí daqui a pouco chega o dia de ir embora, vai descer para ir para casa, quando vai chegando perto de casa, vai encontrando os problemas, dificuldades.
e aí parece então que elas vão chamando a atração, a vibração vai caindo, e aí elas vão chamando tudo assim, aí a gente se esquece daquela sintonia, e se esquece até do sentimento e da vibração que estava lá no início da boa sintonia que a gente foi construindo. Por isso que o nosso maior problema não é nem sempre de fazer sintonia, mas de mantê-la, para que ela se torne um padrão. No sexto passo a gente vê o quê? Uma estabilização, quer dizer, aí a gente já está lá, a preocupação já está outra. A gente está sintonizado e não está. Tipo assim, já está começando a pensar, quando é que vai terminar o trabalho? E no sétimo passo, perda total da sintonia. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Pode ser que você esteja em outro nível, pode ser que você já esteja mantendo um pouco mais a sintonia, já consiga manter uma vibração elevada mais tempo, mais minutos, mais segundos. Mas isso aqui reflete uma realidade que todos nós devemos observar, que é o início do médium não desenvolvido. E que nós precisamos, então, renumerar elas, ressignificar esses processos. Então, o que eu posso fazer para melhorar um processo como esse de sintonia? Não? Então, são coisas que nós vamos ver durante os nossos estudos e entender durante os nossos aprendizados. Aí continua agora, Pastorino, ele vai entrar na questão da onda eletromagnética. Então, vemos então que onda é uma partícula que se desloca com o movimento oscilatório. Então, quando eu faço uma oscilação, a partícula se movimenta. Deixa eu tentar dar um exemplo de oscilação muito legal aqui. Você já jogou uma pedra num rio, numa água? O que acontece quando você joga uma pedra? Não parece que ela forma um monte de círculo? Primeiro um círculo pequeno e ele vai se expandir, depois outro círculo, depois outro círculo? Quando você joga a pedra na água, isso acontece na água. Então forma aquelas ondas que vão se espalhando uma atrás da outra em forma de círculo, redondinha, até que elas vão desaparecendo. Vão gerando várias ondinhas. Mentalmente e na atmosfera, as ondas que são provocadas fazem a mesma coisa. Quando você dá um impulso inicial, fazem a mesma coisa. Vocês notam que depois de um certo tempo, essas ondas se acalmam até a água voltar e fica parada. Então nós temos o quê? Essas ondas movem partículas quando são projetadas no espaço. Mentalmente elas movem energias quando são projetadas pela mente que procura uma sintonia. Nossos pensamentos fazem isso o tempo todo. Movem ondas, movem partículas, tá bom? Então vamos continuar aí. Então esse movimento oscilatório que nós vimos, que são essas ondas, essas oscilações vibratórias, elas movimentam partículas. Essas partículas podem ser tanto no campo físico como no campo mental também. Então, isso é uma lei da natureza. Ela está constante. Acontece, porém, que ao deslocar-se, provoca um campo magnético. Posteriormente, o magnetismo com pormenores. Mas podemos registrar desde já a definição. Quer dizer o seguinte. Quando se faz esse deslocamento de partículas pela ação oscilatória das vibrações, o que acontece? Isso cria um campo magnético. Por causa que as partículas se movimentam. Então, esse campo magnético tem o seu caráter. Se é, por exemplo, partiu de uma boa fonte, de um bom impulso, evidentemente eu tenho um caráter benéfico. Aí nós já começamos a entender a problemática da emissão do tipo de onda de pensamento que a gente faz. Então nós vamos registrar uma definição que traz Pastorino aqui. Chama-se assim a oscilação da carga elétrica com o campo magnético. Esse campo magnético particular acompanha a onda que o criou. Então, a onda que você cria através de um impulso inicial, lembra da pedrinha jogando lá no lago? Agora imagina uma onda de pensamento, move partículas, que são ondas, então elas movem as partículas que existem em toda a biosfera. No campo mental é a mesma coisa. Então, essas partículas, ao serem movidas, criam um campo magnético, porque simplesmente elas foram movidas, e esse campo magnético, ele acompanha a onda que o criou. Ele ainda acompanha. É que protegidos, eu vou dizer assim, entre aspas, protegidos pelo corpo físico, a gente não percebe muito essas ondas, porque elas demoram para se manifestar, ou seja, para retornar na manifestação do nosso corpo físico.
Mas se eu estivesse no plano espiritual, eu perceberia imediatamente, sentiria os resultados dela imediatamente. Por isso que o cabra desencarna e imediatamente ele já aparece no umbral, ou pode aparecer até rapidamente ser levado para uma colônia, ou demorar para ser levado para uma colônia, porque a onda lá está clara, o espírito a percebe. Ela se manifesta imediatamente. Aí, sobre esse tipo de manifestação, evidentemente, podemos falar disso depois, tá bom? Continuando. Então nós temos as ondas longas. O que são as ondas longas? São todas as superiores a 600 metros de comprimento. Caminham ao longo da superfície terrestre e têm pequeno alcance. Essas ondas, olha só, agora é interessante que a gente está falando de onda longa, a gente pensa, mas é uma onda longa, não devia ir mais longe? Aí, olha como é que as coisas são, tá? A característica da onda longa faz com que ela, digamos assim, funcione mais na superfície terrestre, ou seja, na superfície baixa. Tá? As ondas médias são as de comprimento entre 150 e 600 metros, menor que a onda longa. Claro, é uma onda média. Caminham em parte ao longo da superfície, mas também se projetam para as camadas superiores da atmosfera. Tem alcance maior que as anteriores, embora não muito grande. Já já nós vamos entender o porquê disso. Por que onda curta tem mais alcance do que ondas longas. Ondas curtas são as que variam entre 100 e 150 metros, rumam todas para a atmosfera superior e são captadas de ricochete. Tem alcance muito grande, podendo ser captadas com facilidade até nos antípodas. São as ondas curtas. O rádio, por exemplo, usa onda curta. E ondas ultracurtas são todas as que forem menores que 10 metros, muito maior alcance e força, ecoando nas camadas superiores da atmosfera. Você está pensando, mas por que uma onda de 10 metros, que é só 10 metros, pode ter um alcance tão longo? Mas é o tipo de frequência, é o tipo de sintonia, é a recursividade do impulso. Quando você joga aquela pedrinha na água que eu te falei, não gera aquelas ondinhas? Gera aquelas ondinhas. No início as ondinhas não são fortes, é uma ondinha atrás da outra, entendeu? E aí o que acontece? Depois, quando elas vão se afastando da onda, vai ficando mais longe uma da outra, os círculos vai se abrindo, não é verdade? E daqui a pouco elas morrem. No início são ondas curtas, impulso imediato, onda curta, e ela sai com uma força tremenda, não sai a impressão que você tem que ela vai chegar longe, não é? Quando ela se expande, a onda vai ficando mais longe uma da outra, ela vai enfraquecendo e perdendo força. Só para ter uma ideia do que significa, o ideal não seria que aquelas ondas curtinhas se propagassem o tempo todo? Claro, se eu mantiver aquela força de onda curta do começo, o que vai acontecer? Não vão chegar mais longe? As ondas vão chegar mais longe. Propagar essas ondas menores, mantendo o impulso inicial que a gerou. Replicando esse impulso. Em vez de eu jogar uma pedrinha, eu jogo a segunda, a terceira, a quarta no mesmo lugar. Aí elas vão se fortalecendo. Quer dizer, que eu estou começando a entender agora como é que a coisa funciona, o processo de sintonia. O processo de sintonia é um processo de duplicação de energia mental, de capacidade de manter uma linha. Então eu reorganizo a sintonia a cada segundo do meu trabalho. A partir do momento que eu dou uma indutância e deixo de jogar uma pedrinha, a coisa começa a se desvanecer. A partir do momento que eu estou jogando as minhas pedrinhas uma atrás da outra, essas ondas vão cada vez mais longe, atingindo pontos mais longe. Eu estou mantendo as ondas curtas. Você vê que a gente está pegando um motivo, um exemplo, uma analogia científica para entender a coisa. Por isso que a onda curta vai longe, porque ela é uma atrás da outra e ela se mantém. Olha só. Peguei aqui um exemplo, por exemplo, ondas, digamos assim, de amplitude, que tem uma amplitude, né? Você vê uma onda de 2,4 GHz embaixo no tempo, mas é mais longa. Então são uma frequência baixa. Quando eu faço essa onda ficar mais curta, o tempo, quer dizer, menos espaço entre uma e outra, eu tenho uma onda de alta frequência. Isso aí é uma onda curta, em cima. Parece que a energia fica mais compacta, não é? Entre uma onda e a outra. Por isso que a onda curta vai mais longe do que a onda longa que se perde. É certo. Wander, Oi, desculpa. você me permite?
Posso falar? Pode, Não, é claro. pelo seguinte, eu estava aqui pensando que essa coisa da sintonia que eu estava falando, né, da Sim, vibração, enfim, se manter na sintonia, é a tônica da repetição. Quando você diz da pedrinha, né, que tem que lembra? repetir, repetir, jogar para ela se manter. Isso, E o exemplo, assim, a nossa vida é a tônica da repetição. Por isso. exemplo, né, para Uhum. você manter a sintonia de você estar limpo, é a repetição dos banhos. Isso, Porque você de manhã toma um banho, aí você vai na rua, faz uma série de coisas, volta e toma um banho, e toma um maravilha. banho. E tudo é assim, né? No estudo, porque aí a gente cai a vibração, ou seja, esquece o que estudou e aí reestuda. Ou quem vai à missa domingo, né? Aí vai no outro domingo, porque ao longo da semana vai perdendo um pouco daquela sintonia ou daquele discurso que ouviu. Então, está me fazendo pensar que é a eterna repetição, né? Para a gente manter. Foi o que falamos, Márcia. A repetição. A repetição é o processo, por isso que nós falamos, repito, eu jogo a pedrinha, eu duplico o processo de sintonia, eu vou duplicando. Se eu tomo banho, se eu escovo os dentes, eu mantenho a minha saúde. Estou dando um exemplo, bem, é o exemplo que você deu. Qual é a diferença entre o religioso e o espiritualista? O espiritualista transfere essa repetição, transfere esse impulso repetidor para a sua vida diária. Ele realiza o ritual interior o tempo todo, com inteligência. Então, essa é o que o místico faz. Ou seja, ele vai aumentando a frequência através das repetições, através dos impulsos renovados. Toda hora, cara, chega um ponto que ele já não tem mais esse problema. Aliás, dizem que quando você precisa mudar de hábito, dizem que você precisa fazer aquele hábito novo durante 21 dias, não é? E aí você consegue mudar o hábito, quer dizer, o processo da repetição e de aprendizado. Aliás, a vida é um grande processo de repetição e de aprendizado. Então nós estamos vendo aqui exatamente isso. É uma boa abordagem, sim. Eu gero impulsos novos, ou seja, eu repito impulsos novos para manter um processo de sintonia, sim. Por isso que as preces fervorosas, no começo, elas são... A pessoa consegue manter a repetição, vai manter, mas daqui a pouco ela começa a cair porque ela vai perdendo. Porque aí entram outros aspectos da fisiologia que fazem ela desistir no caminho. Imagina então, se eu começo a tomar banho hoje. Entrei na pandemia. Aí a pandemia eu já estou sozinho em casa, aquela coisa, não tem ninguém mesmo. Não vou tomar banho hoje, não vou tomar banho amanhã. Ou seja, eu tenho o quê? Uma acomodação. E aí eu faço com que aquela acomodação se torne um hábito negativo. A renovação, e a vida nos mostra que tudo se renova, nada se cria, tudo se renova, é um grande processo de repetição que a gente precisa aprender a fazer. E evidentemente que essa repetição, ela é um processo de melhoria. Ela não pode ser uma repetição parada numa rotina que se torna, digamos assim, degradante. É preciso que haja uma alegria, né? A partir do momento que eu vou tomar banho, porque simplesmente tenho que tomar banho, que eu não vejo mais alegria naquele momento do banho, a coisa também começa a degringolar também. O meu banho já começa a degringolar. Então é necessário que eu faça esses reforços, né? Mediunidade é a mesma coisa, frequência, isso tudo que você colocou, muito bem colocado. Aí Pastorinho vai dizer assim: tudo isso nos faz compreender a necessidade absoluta de mantermos a mente em ondas curtas, isto é, com pensamentos elevados. A onda curta é capaz de gerar um pensamento elevado. Buscar o pensamento elevado é uma forma também de gerar a onda curta. Isto é, né, para que nossas preces e emissões possam atingir os espíritos que se encontram nas altas camadas. Nós trabalhamos aqui na Terra, estamos habitando o planeta Terra, mas é importante aprender, sim, sempre emitir ondas curtas, ou sempre manter a nossa vibração elevada. Então, Pastorino vai dar mais dicas para manter a vibração elevada. As ondas longas de pensamento terrenos e baixos circulam apenas pela superfície da Terra, atingindo somente os sofredores e involuídos, ou as próprias criaturas terrenas. Então, nós já estamos no meio dessas ondas. É preciso que a gente, de vez em quando, se lembre de buscar essa sintonia com as mentes superiores, com as noures maiores, com os pensamentos elevados, senão você fica só na onda vermelha, né? Onda negativa, que na verdade está aí o tempo todo influenciando a gente, fazendo baixar a nossa vibração. A gente não deve
ter nenhum tipo de belicosidade contra elas. Não estamos aqui para criticá-las, mas precisamos ter os nossos momentos de busca, que vão além delas, senão a gente daqui a pouco mergulha nela e não sabe nem onde mais nós estamos. Aí nós vamos ser apenas um fruto mesmo do meio ambiente, sem controle da própria vida. Qualquer pensamento de tristeza ou ressentimento ou crítica abaixa as vibrações, não deixando que nossas preces cheguem ao alvo desejado. Por que um pensamento de crítica pode abaixar uma vibração de ressentimento? Porque são pensamentos perdidos. São pensamentos que geram ondas longas. São pensamentos que nos tiram da nossa sintonia com o nosso Cristo interno. São pensamentos baixos, porque eles são extremamente ligados às questões do tempo e do espaço. E eles normalmente nos tiram da nossa órbita própria porque nos colocam na órbita dos outros. E esses outros, na verdade, que muitas vezes nós não reconhecemos como filhos de Deus, fazem com que a gente perca aquelas ondas longas, demoradas neles, e elas ficam à mercê da mudança de comportamento desses outros, porque perdemos a sintonia própria. E refletimos toda essa perda de sintonia em ondas que ficam perdidas por aí e que vão morrendo cada vez mais, e daqui a pouco elas voltam para a gente e nos fazem repetir impulsos negativos, e aí acaba que a gente fica perdido nessas ondas. E aí nos esquecemos de quem nós somos. Esquecemos que somos filhos de Deus, esquecemos que temos origem espiritual, origem divinas, nos prendemos às factualidades da vida comum. E aí deixamos de progredir. Aí absorvemos tristeza, rancor, aquela coisa toda. Então estamos em ondas longas, ondas sem força. Quando eu falo sem força, é que elas enfraquecem o nosso espírito. E aparece que o cara que está com raiva, que está com tristeza, que está com isso, ele está forte. Ele não está forte, ele está vampirizado por ondas longas, que estão levando a sua energia. E tanto é que ele está desenergizado que ele joga uma pedra, ai que ódio, aquilo vai embora. Daqui a pouco joga outra pedra. Ele não consegue sequer fazer uma onda curta capaz de levá-lo a uma vibração amorosa. Então ele está à mercê. Tudo gera menos ele. Por isso disse Jesus, quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe. Está lá em Marcos. Quer dizer, o perdão nos ajuda a reconstruir a nossa vibração, reconquistar a nossa capacidade de raciocinar e de pensar, reorganizar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nos lembrar de quem nós somos e, por isso, voltamos a ter ondas curtas. Quando eu não consigo perdoar, eu vou dormir com o meu inimigo. Eu faço uma prece e meu inimigo está na minha mente, me atrapalhando. Aí fica difícil. Por isso que Jesus fala, perdoa-lhe. E ele fala em benefício nosso. Se estiveres, vai dizer mais, né? Se estiveres apresentando tua oferta no altar e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixaria tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Organiza o seu pensamento, sua mente, seu coração. Se você não consegue perdoar com palavras, faça uma coisa muito boa por esse irmão. Aqui eu estou colocando a coisa no nível do perdão, do relacionamento com o próximo. Se você não consegue perdoar, faça uma coisa muito boa por ele. E aí você vai conseguir mudar a sua vibração. Lembra a história do cachorrinho do Chico Xavier com a mulher. Impossibilidade, digamos, científica, não pode haver sintonia. Quer dizer o seguinte, quando eu crio uma impossibilidade científica mesmo, no padrão, ou seja, eu crio um padrão negativo que não me deixa elaborar um padrão elevado de pensamento, eu não consigo sintonia. Aí eu só fico nas preces fervorosas, que vão lá em cima e caem de repente. A prece não pode, científica e matematicamente, atingir os planos que desejamos porque estamos dessintonizados. Não se trata de maldade ou exigência dos espíritos superiores, mas não chega a eles nossa prece. Ah, mas os espíritos não ficam monitorando como é que a gente está. Imagina o esforço que eles têm que fazer para poder nos ajudar. Então você vê, são verdadeiros caravaneiros que precisam vir à Terra para poder nos ajudar. E eles não vêm para ouvir nossa prece, eles vêm para nos ajudar porque já sabem que a gente está numa situação difícil. Mas quando eu me sintonizo, quando eu busco uma inspiração superior, a ajuda já está presente. Da mesma forma que um rádio só de ondas curtas não pode captar os sinais de ondas longas e vice-versa. Cada um, a ciência o comprova experimentalmente, só pode comunicar-se com seus afins em vibração.
Então, semelhante se atrai semelhante, é verdade. Ou seja, afinidade. Nós precisamos aprender a desenvolver boa afinidade. Faz um pensamento aqui agora com você mesmo. Lembra de quando você começou no Espiritismo e como você está agora, ou na sua trajetória espiritualista, religiosa. Como as coisas mudaram em você, quantos processos de sintonia boa você construiu. Você já não é mais o ser de outrora. Poderia estar melhor? Poderíamos até estar pior, mas estamos bem melhor do que estávamos. Por isso, repete sempre, o Evangelho, mais do que um repositório teológico, é um tratado de ciência, apenas expresso em termos de sua época. Então, olha que legal. O Evangelho, ele é um tratado científico que está repetindo o que nós estamos aprendendo cientificamente hoje, só que na linguagem daquela época, que era mais a linguagem religiosa. E agora nós estamos transmutando ela para uma religião, para uma linguagem espiritualista que une ciência e religião. E com isso nós terminamos o nosso estudo de hoje. Beijo no coração, muita paz e vamos estudar mais depois, tá bom, crianças?